Alô a todos do canal AUPA Enfermagem. O tema da nossa aula de hoje é sobre distúrbio do volume de líquido. Especificamente, hoje nós vamos abordar sobre o déficit do sódio, que é chamado também de hiponatremia. Essa é a nossa quarta aula sobre distúrbio do volume de líquido, sendo que o conteúdo de hoje, repetindo aqui para vocês, que vamos abordar é sobre a hiponatremia. Nós vamos abordar inicialmente os seguintes conteúdos. Nós vamos abordar sobre a definição do déficit de sódio, que chamamos de hiponatremia. Vamos abordar também nesse vídeo sobre as causas renais e não renais da hiponatremia. No caso da definição do déficit de sódio, que chamamos também de hiponatremia, refere-se a um nível sérico de sódio que é inferior a 135 miliequivalentes por litro. Observe muito bem que a unidade de medida que está sendo usada aqui, miliequivalente por litro. Eu posso dizer também que a hiponatremia é quando esses valores estão abaixo de 135 milimol por litro, sendo que a concentração plasmática do sódio representa a proporção entre o sódio corporal total e a água corporal total. É muito importante você compreender que a concentração plasmática do sódio, quando nós nos referimos à titulação do sódio, ela representa, assim, uma proporção tanto do sódio corporal como da água corporal total, ou seja, é uma comparação de sódio com água, tá certo? No caso da hiponatremia, esses valores do sódio estão abaixo dos valores normais, como no caso aqui, em seu conceito, literalmente está falando que para nós que o nível sérico do sódio é inferior a 135 miliequivalentes, no caso da definição aqui de hiponatremia ou déficit do sódio. Sendo que no parágrafo seguinte é muito importante o que vem esclarecendo aqui para nós, sendo que a hiponatremia ocorre principalmente devido a um desequilíbrio da água em relação ao sódio. Esse desequilíbrio da água pode acontecer por vários fatores, por várias vias que podem vir a acontecer essa retenção de água. Pode vir a acontecer através da insuficiência renal, através de distúrbio de síndrome do hormônio antidiurético. Então pode vir o que acontecer? Um desequilíbrio da água, tá certo? Por isso que aqui nesse parágrafo seguinte está falando que a hiponatremia ocorre principalmente devido a um desequilíbrio da água em relação ao sódio. Observe muito bem que o sódio urinário ajuda na diferenciação das causas renais e não renais de hiponatremia, que são, no caso do sódio urinário baixo, onde os rins retêm o sódio para compensar principalmente a perda de líquido por vias não renais. Quais são essas vias não renais que nós podemos perder essa grande quantidade de líquido? Através do vômito, diarreia, o suor. Tá? Quando a gente está perdendo então líquido por vias não renais, os rins vão reter o sódio e, consequentemente, nós vamos ter um sódio urinário baixo, tá certo? No caso de sódio urinário alto, está associado principalmente à perda de sal através do rins ou à perda de eletrólito através do rins. Principalmente isso daí pode vir a acontecer, nesse segundo caso, quando o paciente está usando diuréticos, tá certo? Então, observe muito bem que o sódio urinário baixo é em consequência da perda de líquido por vias não renais, como no caso vômito, diarreia e suor. E no caso do sódio urinário, quando está alto, está associado principalmente ao sal renal, ou seja, aos eletrólitos renais, principalmente em consequência da perda de eletrólito, como no caso o sódio, porque esse paciente, nesse caso, está usando diuréticos. Observe muito bem que o paciente pode vir apresentar também a hiponatremia dilucional, sem nenhum edema, ou seja, o paciente começa a reter líquido, tá? Onde a quantidade de líquido corporal vai ficar desproporcional ao sódio corporal, aonde esse sódio vai ficar rediluído nessa quantidade de líquido que está sendo retido. Nesse caso, nós falamos que o paciente está apresentando aqui uma hiponatremia dilucional. Além disso, a deficiência de aldosterona predispõe assim à deficiência de sódio. Só repetindo, a deficiência de aldosterona predispõe à deficiência de sódio. Isso em consequência da
insuficiência da suprarrenal. A suprarrenal que fica logo acima do rins. A suprarrenal, ela libera aldosterona, onde a aldosterona age a nível renal e retém certa quantidade de sódio. Com uma deficiência da aldosterona, da glândula suprarrenal, vai ficar deficiente também a liberação de aldosterona e vai predispor assim, o paciente à deficiência de sódio. Além disso, alguns medicamentos anticonvulsivantes também, que vocês estão olhando aqui na tela, pode aumentar o risco de hiponatremia, como um deles que eu vou citar aqui para vocês, a carbamazepina, levetiracetam, fluoxetina. Então, outros medicamentos que vocês estão vendo aqui na tela, como no caso a sertralina e o paroxetina. Então, todos esses medicamentos que são anticonvulsivantes podem predispor assim, um paciente à hiponatremia. Bom, pessoal, agora que a gente conhece sobre a definição de hiponatremia e as causas renais e não renais de hiponatremia, nós vamos abordar uma única questão aqui para fixar melhor o nosso conteúdo. A primeira questão: quando são identificados pacientes com quadro de hiponatremia durante a avaliação clínica laboratorial, neste caso aqui, é correto marcar qual alternativa abaixo. Observe muito bem quando são identificados pacientes com quadro de hiponatremia durante a avaliação clínica laboratorial, tá? Então, quando são identificados pacientes com quadro de hiponatremia durante o exame laboratorial. Neste caso aí, é correto marcar qual alternativa abaixo. Observe muito bem que é a pergunta que estão fazendo para a gente bem dizer, identificar qual dessas 4 alternativas que nós devemos marcar que expressa melhor a hiponatremia durante uma avaliação clínica laboratorial, tá certo? Então, alternativa A. A alternativa A está nos falando que o sódio maior que 145 miliequivalentes por litro, tá? E o sódio sérico com proporção entre sódio corporal total e água corporal. Essa segunda parte aqui, essa proporção entre o sódio corporal e água corporal, está correta, mas essa primeira parte aqui, o sódio, no caso da hiponatremia, o sódio maior que 145 miliequivalentes está incorreta. Então, essa alternativa A, que é uma alternativa incorreta. Vamos para a alternativa B. Observe muito bem que a gente vai ter que identificar a melhor questão que expressa sobre a hiponatremia e dando valores laboratoriais também para nós, tá certo? Então, alternativa B. A alternativa B está dizendo para nós que o sódio fica entre 130 miliequivalentes por litro e 140 miliequivalentes por litro. Então, só aqui no começo, observando aqui no começo, essa alternativa está incorreta, tá certo? Vamos para a alternativa C. O sódio menor que 135 miliequivalentes por litro. Opa, no primeiro momento a hiponatremia não é menor que 135 miliequivalentes por litro. Até agora, no primeiro momento, a alternativa C está correta. E o sódio sérico com proporção entre o sódio corporal total e água corporal total. Observe muito bem que, além de dar o valor para a gente do sódio, que é um valor correto, que a hiponatremia são valores abaixo de 135 miliequivalentes por litro, está também expressando também que o sódio sérico apresenta uma proporção entre o sódio corporal total e água corporal total, tá certo? Então, essa alternativa C até agora é uma das alternativas corretas. Vamos ler aqui a alternativa D também. Na alternativa D, vem assim escrito: o sódio maior que 145 miliequivalentes. Opa! O sódio maior que 145 miliequivalentes está incorreto. Desproporção entre sódio corporal total e água corporal, tá certo? Então, aqui no primeiro momento, a gente mata logo a questão que ela está incorreta. Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa C, tá certo, pessoal? A alternativa C é a nossa alternativa correta. Então, ficamos por aqui, pessoal, com essa nossa aula sobre a hiponatremia, onde nós falamos apenas sobre a definição e as causas renais e não renais. Aguarde que nós vamos postar outras aulas falando sobre as manifestações clínicas, tratamentos sobre a hiponatremia.
Ficamos por aqui. Se você gostou desse conteúdo e você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, dar um like, compartilhar nosso vídeo na rede social. E fique com Deus.